Olá, CLJ, paz e bem a todos. Sou o Padre Luciano, pároco aqui da Igreja São Pedro, e estamos aqui hoje para conversarmos e aprendermos um pouquinho melhor sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Como eu disse, como fui convidado aí pela coordenação do CLJ para este tema, trata-se de um dogma. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade da Igreja. Então eu gostaria que antes que nós entrássemos exatamente no tema da Imaculada Conceição, nós refletíssemos um pouquinho sobre o que é um dogma. Quem tem aí o Catecismo da Igreja Católica, e eu recomendei que vocês trouxessem o Catecismo, gostaria que nós pegássemos no número 84 do Catecismo da Igreja Católica. O número 84 começa exatamente o tratado dentro da profissão de fé sobre a interpretação do depósito da fé. O que é o depósito da fé? Ora, o depósito da fé, ele é, conforme diz o número 84, o patrimônio sagrado da fé, chamado também em latim de depositum fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Ou seja, é aquilo que contém todo o conteúdo do que nós acreditamos. E este depósito da fé, o depositum fidei, ele está contido sobretudo na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. A Sagrada Escritura, é claro, a Bíblia, ali nós temos o conteúdo revelado, só que não é somente na Sagrada Escritura, existe também uma tradição e até mesmo o modo como essa Sagrada Escritura foi sendo lida ao longo dos séculos, nós chamamos de tradição. Então o depósito da fé, na verdade, está contido nesses dois lugares, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura e a tradição com a qual a Igreja, ao longo dos séculos, leu e interpretou esta palavra. E ele foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja, não somente aos sucessores deles, mas a todo o corpo de Cristo, a toda a Igreja. Portanto, o depósito da fé, o conteúdo do que nós acreditamos como católicos, ele foi confiado à Igreja por inteiro, ao todo o corpo de Cristo. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo, unido aos seus pastores, que persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que, na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então a Igreja, ao longo desses 20 séculos, ela vai sendo guiada pelos seus pastores, que procuram demonstrar sua fidelidade ao depósito da fé, ou seja, aquilo que é revelado na Sagrada Escritura e aquilo que a tradição da Igreja nos ensinou, o modo como lemos, como interpretamos essa Escritura. E aí entra então o magistério da Igreja, que é exatamente o corpo aí do Papa, dos bispos, enfim, que tem esta missão de nos ensinar. E diz assim o número 85 do Catecismo: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Portanto, quem tem o encargo de ensinar na Igreja é exatamente o magistério. E este magistério era composto pelos bispos, legítimos pastores, sucessores dos apóstolos, né? E esses bispos, claro, sempre em comunhão com o bispo de Roma, que não é um super bispo. Na verdade, o bispo de Roma é o bispo daquela diocese. E as igrejas, ou seja, as dioceses do mundo inteiro, elas expressam sua comunhão com o bispo de Roma na fidelidade à fé. Por isso chamam o bispo de Roma de primo entre pares, ou seja, é o primeiro entre iguais. É aquilo que nós chamamos de Papa, nosso Pai comum. Tal magistério, diz ainda o Catecismo, tal magistério, retomando aqui também o documento conciliar Dei Verbum, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Lógico, o magistério não pode ensinar coisas que são contrárias à palavra de Deus, como se o magistério definisse per si as verdades da nossa fé. Isso é impossível.
O magistério, a comunhão dos nossos bispos, está sempre buscando ser cada vez mais fiel à palavra revelada, à revelação divina. Então o magistério não pode inventar por conta própria verdades de fé. Ensinando, senão, o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Então, desta palavra, desta tradição, o magistério vai sempre tirando conteúdo, ou seja, trazendo à tona conteúdos essenciais para a nossa vida de fé. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e da palavra de Cristo aos seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Então, a nós, fiéis, e aí eu sou um fiel como vocês, eu não sou magistério da igreja, embora seja padre e pároco, a nós cabe acolher com docilidade aquilo que os nossos pastores nos ensinam. Mesmo que muitas vezes, naquilo que concerne a fé e a moral, possa parecer incompreensível para nós. Por exemplo, eu não entendo, eu não me agrada isso, eu gostaria que fosse diferente, mas como igreja nós temos o sentimento de acolher aquilo que eles nos ensinam. E é isso, na verdade, que o Senhor nos pede. Ele diz lá no Evangelho, quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve o magistério da igreja está ouvindo o próprio Cristo. Magistério que é a comunhão dos bispos unida ao bispo de Roma. Se por acaso um bispo ensina algo diferente do que é ensinado pelo bispo de Roma, ele quebrou a comunhão. Então já não faz mais parte do magistério. Digamos, por exemplo, que Dom Jaime, aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, não sei, acordasse hoje de manhã e tivesse assim um ímpeto, uma iluminação, e ele saísse dizendo, por exemplo, que agora não precisamos mais prestar culto à Virgem Maria. A Virgem Maria ficou para trás. Como dizem, por exemplo, muitas igrejas, muitas seitas evangélicas, a Virgem Maria não importa. Ora, ele estaria quebrando a comunhão com a fé, com o senso comum da fé da Igreja Católica. Então ele estaria fora dessa comunhão e, claro, nós não precisaríamos mais segui-lo, porque então ele teria rompido. Isso só como título de exemplo para a gente entender o que significa esta comunhão. Aí vem, então, no Catecismo, número 88, 89 e 90, exatamente aquilo que trata sobre o dogma. E aí diz assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contínuas na revelação divina, ou verdades que, com estas, têm uma conexão necessária. Vamos entender bem isso aqui. O magistério, ele é quem promulga o dogma. Ele é quem estabelece o dogma, ele é quem proclama o dogma. Mas não é o magistério quem promulga e estabelece a verdade da fé. Porque a verdade da fé, ela faz parte do senso comum dos fiéis. Então, vamos imaginar assim, o magistério não torna algo verdade de fé simplesmente porque foi proclamado pelo dogma. Não, a verdade de fé ela já existe. O dogma apenas explicita de forma clara, claro, por isso explicitar, de forma clara, aquela verdade de fé que já está contida na igreja. E aí, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que vamos falar daqui a pouquinho, não é que se tornou uma verdade de fé somente no século XIX. Não, a igreja já acreditava nisso. E acreditava nisso desde o princípio do cristianismo. Então isso é uma verdade de fé que vem sendo proclamada, celebrada pela igreja, professada pela igreja ao longo de toda a sua história. O que acontece, o que passa, como dizem os castelhanos, o que passa aqui é que havia em diferentes regiões da igreja, às vezes contestações dessa Imaculada, como era, como não era, como podia ser, talvez não fosse bem assim, os teólogos começam a divagar sobre o tema. Então chega no momento da história da igreja, onde já há maturidade sobre o tema,
que, para pôr fim a uma série de discussões, a Igreja diz de forma categórica, estabelece o dogma: a Virgem Maria é imaculada desde a sua concepção. E assim põe fim, então, a todas as divergências que possam acontecer. Foi uma invenção da Igreja no século XIX? Não, já existia, já fazia parte da fé da Igreja. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, com o dogma da Assunção da Virgem. Se dá no século XX, metade do século XX. Ou seja, não é que a Igreja, naquele momento histórico, resolveu que a Virgem Maria foi assunta aos céus. E aí inventou essa história e agora todo mundo tem que acreditar. Não, a Igreja já acreditava nisso. Inclusive a Igreja Oriental falava muito da dormição da Virgem Maria, que uma vez adormecendo foi levada pelos anjos para junto do Pai. E a Igreja aqui no Ocidente, ela nunca proclamou muito a história da dormição, mas ela acreditava que Maria, tendo terminado seus dias também, voltou, ou melhor, foi levada para junto do Pai. E aí haviam também teólogos no século XX, século XIX, que discordavam de algumas questões nessa relação de assunção, e aí a Igreja torna isso algo explícito, claro, pelo seu dogma. Mas já fazia parte da fé da Igreja desde os primeiros séculos. Há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Então eu posso acreditar nisso com toda a segurança, porque o magistério da Igreja, apoiado na Sagrada Escritura e apoiado na tradição, diz: é assim. Não preciso mais titubear na minha fé. É assim. E eu acredito e eu creio. Inversamente, se a nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. E aqui é interessante, porque nesse momento alguém podia perguntar: tá, padre, mas assim, eu sou católico. E se eu não acredito no dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição? Ora, a pergunta ela está deslocada. Seria como alguém perguntar assim: eu sou médico, mas eu não quero tratar da doença, recuperar a saúde. Não tem lógica. Ou então eu sou padre, mas eu não quero celebrar os sacramentos, né? A gente fica padre para isso. Ou seja, como pode isso, né? Ou então eu me torno, por exemplo, eu sou enfermeiro, mas não quero tratar das pessoas que estão doentes. Não tem como. O dogma não é uma imposição sobre nós. Ele é da nossa natureza de fé. Eu sou católico porque também creio na Imaculada Conceição. Eu sou católico porque também acredito nas duas naturezas de Cristo. Eu sou católico porque também professo que a Virgem foi assunta aos céus. Entende? Então não é uma imposição sobre nós, não, faz parte da nossa fé. E quando eu me torno católico, eu trago comigo toda esta bagagem da tradição da nossa igreja. Claro, o problema aqui talvez seja um problema de iniciação. Muitos de nós recebemos os sacramentos da iniciação e depois recebemos o conteúdo da fé. E aí, às vezes pode entrar aí em discordância, né? O que eu quero ser e o que eu acredito. Mas entendam que não tem lógica. Se eu sou católico, eu creio naquilo que a Igreja Católica me ensina. Mas eu sou gremista, mas não concordo por exemplo, que o Grêmio possa vencer todos os Grenais. Que gremista sou eu? Bueno, vamos continuar. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem, uma hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. E aí, depois o catecismo vai continuar falando sobre o senso sobrenatural da fé, o crescimento na compreensão da fé, e aí termina então esta parte que é sobre a interpretação do depósito da fé. Fica bem claro, né? O que é um dogma? O dogma é uma verdade revelada, seja pela tradição, seja pela escritura, que sempre fez parte
da fé da igreja, do sensus fidei, mas que em algum determinado momento, por alguma questão, começou a ser colocado em xeque, começou a ser colocado dúvidas sobre ele, talvez não houvesse muita clareza do modo como o dogma se estabelecia, como a verdade de fé se estabelecia, e aí é necessário que a igreja proclame um dogma. E ao proclamar o dogma, o faz então, o bispo de Roma, em nome de todo o magistério. E aí torna clara aquela questão. Cuidado, Cuidado com a ideia do dogma, porque assim, nem tudo na igreja é dogma. Ou seja, nem tudo é verdade de fé explicitamente dogmatizada pela nossa igreja. Não. Existe, por exemplo, várias verdades de fé que nós, como católicos, devemos crer e que não precisaram se tornar dogma. Por exemplo, nós não precisamos que a igreja, o Papa, diga que é uma verdade de fé revelada, ou seja, que estabeleça um dogma para acreditarmos, por exemplo, que Deus exista. Não, Deus existe, isso é o básico da nossa fé. Não existe um dogma que diga que Deus existe. Entende? Então, existem muitas coisas na fé da igreja que nunca se tornaram dogmas e nunca vão se tornar dogmas, mas que fazem parte daquilo que nós acreditamos. Existem outras coisas também, isso é importante dizer, que nós somos convidados a crer, mas não estamos obrigados a crer. Por exemplo, as aparições da Virgem Maria. Ninguém é obrigado a acreditar que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Isso não é um conteúdo essencial para a nossa fé. Isso não é um conteúdo do qual, se eu não acredito, estou incorrendo em pecado. Não. A Virgem apareceu em Fátima, a igreja daquela região, ou seja, daquela diocese, acreditou nisto, proclamou isso como algo ocorrido, acontecido. O bispo de Roma foi a Fátima, ou seja, deu credibilidade ao que lá aconteceu. Faz parte do senso da fé da nossa igreja no Ocidente que a Virgem apareceu em Fátima, mas contudo não é uma verdade de fé a qual nós estamos obrigados a crer. E o mesmo vale para Lourdes, o mesmo vale para Salete e também ainda, por exemplo, Medjugorje. Medjugorje não tem nenhuma manifestação de reconhecimento por parte da igreja, seja ela igreja universal ou igreja diocesana. Então existem coisas na nossa igreja que nós não estamos obrigados a acreditar. Posso acreditar ou não, e isso não vai fazer diferença no mistério de salvação da minha vida. E existem coisas que estamos sim obrigados a acreditar, porque faz parte do conteúdo da vida cristã. Tá bem? Vamos então agora ao dogma da Imaculada Conceição. Quando nós falamos das verdades de fé a respeito de Maria, existem 4 verdades. 4. A primeira delas é a Theotokos, Mater Dei, Mãe de Deus, que é a primeira verdade a respeito de Nossa Senhora. A primeira grande verdade, Maria, Mãe de Deus. Isso vem lá do princípio do cristianismo, nos primeiros concílios, século III, século IV, quando se define que na pessoa de Jesus Cristo subsistem 2 naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus. Homem e Deus. Deus se encarna, assume a natureza humana. A carne, o corpo de Jesus não é um depósito apenas no qual desce assim uma alma espiritual sobre ele e aí aquele espírito ocupa aquele corpo e depois deixa o corpo. Não. Quando o Verbo divino se encarna no seio de Maria, assume em tudo a nossa natureza, exceto o pecado. Mas Jesus se faz um de nós. Então ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ora, se Jesus é homem e Deus, a Virgem Maria é mãe do homem, correto? Do homem, mas não só do homem, ela é mãe de Jesus todo. Porque em Jesus as 2 naturezas estão tão unidas que não podem ser separadas. Então como é que eu vou dizer que Maria é mãe somente da parte humana, mas não é mãe da parte divina? Não, Maria é mãe de Jesus humano e Jesus divino. Por isso nós acreditamos que Maria é sim a mãe de Deus, porque é mãe da segunda pessoa da Trindade. E a segunda pessoa da Trindade é Deus. É Deus com o Pai e o Espírito. Maria é mãe da segunda pessoa, é mãe
de Deus. Essa é a primeira verdade estabelecida a respeito de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Depois, como decorrência disso, sempre se acreditou, sobretudo na Idade Média, se refletiu muito sobre isso, na virgindade de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus, é virgem e concebeu sendo virgem. Deu à luz sendo virgem. Não perdeu sua virgindade, nem antes, nem durante e nem depois do parto. Faz parte daquilo que a Igreja acredita. Não existe um dogma da virgindade de Nossa Senhora. Não tem. Mas existem várias manifestações da Igreja ao longo dos séculos em que nos deixam claro a virgindade de Maria. Então nós já acreditamos que Maria é Mãe de Deus e sempre virgem. E como decorrência deste Mãe de Deus e sempre virgem, vem então o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Antes de nós tratarmos melhor da teologia deste dogma, eu gostaria que nós voltássemos o nosso olhar sobre o missal romano. Por que o missal romano? Porque aqui tem o conteúdo básico daquilo que nós cremos. A festa, para nós aqui no Brasil, é uma solenidade da Imaculada Conceição. Ela é celebrada, segundo a tradição, no dia 8 de dezembro. Não sei se vocês já perceberam que nós celebramos a Imaculada Conceição em 8 de dezembro como uma grande solenidade. Tanto é verdade que ela sempre ocorre dentro do Advento. E se por acaso ela cair num domingo, o domingo cede lugar no Brasil, o domingo do Advento, para que se celebre a Imaculada Conceição. E isso não acontece com outras festas. Se, por exemplo, a Nossa Senhora de Guadalupe, que se celebra dia 12 de dezembro, se caísse num domingo do Advento, tchau, Guadalupe. Nós celebramos o domingo do Advento, que não cede lugar a nada. Mas no Brasil e em Portugal, cede lugar o domingo do Advento, se por acaso cair no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Por quê? Porque Nossa Senhora da Conceição, sem o Imaculado ainda, Nossa Senhora da Conceição foi e é padroeira de Portugal. Padroeira de Portugal. É a Virgem, patrona portuguesa. E o Brasil foi, durante um período, Reino Unido de Portugal e Algarve. E com isso tornou-se também a Virgem Nossa Senhora da Conceição, e claro, e toda a tradição da imigração portuguesa, açoriana aqui no nosso país, trouxeram consigo essa grande devoção especial à Nossa Senhora da Conceição. Faço aqui um parênteses, percebam que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, a nossa padroeira, na verdade, continua sendo Nossa Senhora da Conceição. A imagem é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que passa que ela adquiriu aquela cor preta pelo tempo, pelo contato com o lodo no fundo do rio, mas é uma imagem da Conceição que apareceu, Aparecida. Então, o Brasil herda essa grande devoção para com Nossa Senhora da Conceição. E, em consequência disso, claro, quando se estabelece o dogma da Imaculada Conceição, então todas as igrejas, todos os templos da Nossa Senhora da Conceição passam automaticamente a ser Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aqui na Igreja São Pedro tem uma imagem no altar, ali no altar lateral, que é exatamente uma das primeiras imagens de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O que diz a oração do dia da festa da Imaculada Conceição? Vejam bem, diz assim: ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Nossa, vamos lá. Deus preparou uma habitação digna para o seu Filho. Jesus deveria se encarnar no seio, no ventre de uma mulher. E esta mulher, segundo a oração, ela foi preparada por Deus para que pudesse receber no ventre o próprio Deus, Jesus Cristo. E esta preparação da Virgem Maria
se dá então desde a sua conceição, que se estabelece de forma imaculada. Ou seja, Maria é concebida no ventre de no ventre de Ana, no ventre de Ana, a mãe da Virgem Maria. Maria é concebida no ventre de Santa Ana, já preservada do pecado original. Diferente de nós. Todos nós, como somos concebidos, nós somos concebidos e trazemos conosco o pecado original. Maria, a Virgem Maria, Deus a preservou para preparar uma digna habitação para o seu filho, para que Jesus pudesse habitar num ventre preservado do pecado original. Depois ainda, o prefácio daquela missa do dia 8, ou seja, aquela ação de graças que o padre faz a Deus antes da consagração, ele vai mais ou menos retomar o mesmo tema, vai dizer assim: a fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Ora, Deus deu uma graça toda especial a Maria, para que ela fosse a mãe de Jesus, que ela viesse ao mundo sem pecado original. Nela nos destes as primícias da igreja, ou seja, Maria é a imagem da igreja. Qual igreja? A igreja que nós, batizados, formamos. Maria é a imagem, nossa imagem, primícia da igreja. Porque também a igreja, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, também a igreja é chamada a ser imaculada, ou seja, preservada do pecado. Então nós andamos por este mundo, peregrinamos aqui e queremos ser como Nossa Senhora, imaculados, livres de todo o pecado. As primícias da igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Maria viveu toda a vida sem pecado, mesmo sem o pecado original. Ora, quando nós somos batizados, o pecado original é apagado em nós. Nós nos livramos dele. E aí Deus espera de nós, como viveu Maria, que possamos peregrinar por este mundo sem ruga e sem mancha, ou seja, sem nenhum pecado que nos afaste da graça divina. Puríssima, diz o prefácio, puríssima na verdade deveria ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados. Claro, se o Salvador teria que nascer de uma mulher, nada mais justo que essa mulher fosse pura desde a sua concepção. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela, agora no céu, intervém constantemente em favor do vosso povo. Tudo isso apenas para ilustrar, então, a fé da Igreja e como a Igreja celebra o dogma da Imaculada Conceição. No Catecismo da Igreja Católica, retomando aqui o Catecismo, vocês podem tomar os números 490 até o número 494. Na verdade, são 4 números ali, né, que tratam da Imaculada Conceição, do 490 a 494. E aqui também no YouCat, diz assim, é o número 83. Número 83. O que significa a Imaculada Conceição de Maria no YouCat? No Catecismo da Igreja Católica, 490 a 494. Então, o primeiro parágrafo diz: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da Anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. E aqui está o argumento bíblico para a fé da Imaculada Conceição. Maria é cheia de graça. Se é cheia de graça, significa que não há espaço para algo que seja desgraçado, ou seja, sem graça. Sem graça quer dizer sem ação divina, sem o amor de Deus. Maria é plena deste amor, é plena da graça divina. Então não há espaço para o pecado. E esse é o argumento bíblico para o dogma da Imaculada Conceição.
A Sagrada Escritura diz que a Virgem Maria é cheia de graça, só graça, não há pecado. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela tivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça, cheia de graça, plena de graça, por Deus, conforme está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, foi redimida desde a concepção. E é isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, o mesmo Papa que criou a Diocese de Porto Alegre em 1848. Diz assim a bula: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então, esta santidade inteiramente singular da qual Maria é, enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Ou seja, Maria é imaculada, pelos méritos de Jesus Cristo, não é pelo mérito pessoal. Maria não se torna igual a Jesus por isso. Não, Maria foi preservada em função da encarnação do Verbo. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos céus, em Cristo. Ele a escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada na sua presença e no amor. E os padres da tradição oriental, ou seja, os nossos irmãos do Oriente, a Igreja, chamam a Mãe de Deus a toda santa, Panhanha, toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, como aqui plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. E depois segue os números 494, ali o segundo parágrafo, que vão explicitar de uma forma ainda melhor o conteúdo desta verdade de fé.